Olá pessoal, mais um Programação em Reação, 5 de junho de 2017, segunda-feira, tempo chuvoso na Baixada Santista. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, muitas prefeituras plantando árvores, muitas palestras sobre meio ambiente, questão da água, dos lixões, dos animais, enfim. Coronel Lima é pego, secretário particular do Michel Temer, foi pego aí, daí nós vamos comentar sobre isso. Avanço da depressão no Brasil e no mundo. Dorival Júnior não é mais o novo técnico do Santos. Foi despedido ontem e aguarda. Agora Elano assume e aguarda o novo técnico. Talvez Levir Coupe, Marcelo, enfim. Para discutir esses outros assuntos, hoje no Dia Ímpar, vamos contar então pela esquerda, o Dr. José Carlos Clemente, diretor clínico do Hospital Multimagem. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete, Cassione. Prazer estar com vocês, com nossos telespectadores e a todos as pessoas que, de certa forma, nos assessoram. Também o Dr. Vicente Cassione, advogado, comentarista e professor universitário. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Aplausos para vocês, porque daqui a pouco a gente vai parar de aplaudir e vai começar a vaiar. Então, um aplauso ao querido Clemente, a você, querido Filete, e aos caríssimos telespectadores. Esperando que o Uriel hoje esteja de bom humor. Uriel Vilas Boas, está mais ou menos, está mais bem-humorado que os santistas, mas também empatezinho do Palmeiras, o Palmeiras milionário, o Palmeiras Crefisa, né? Não é o Palmeiras Parmalat, é o Palmeiras Crefisa. Tem que tomar cuidado que quando sai a Crefisa, às vezes vem rebaixamento, né? Brincadeiras à parte, Uriel Vilas Boas, hoje que está chateado com o 0-0 com o Atlético Mineiro, perderam pênalti, mas um abraço para o Uriel. Cassione, questão do Coronel Lima, que é aquela pessoa que não aparece muito, secretário particular do Temer, tem uma bomba aí, publicado há pouco tempo nos noticiários, né? O importante é você, na vida, na política principalmente, é não ter caseiro, motorista, secretário particular e outras coisas mais. Porque nunca se sabe o que é que eles fazem por trás de você. Tá? Claro, motoristas são motoristas, mas eu estou dizendo esses motoristas que têm intimidade com a vida pública, entre aspas, privada das pessoas, que escutam coisas que são faladas no celular, que são faladas dentro do automóvel. Então, o motorista, ele é um confessor. Carrega o dinheiro. Não, o motorista é um confessor. Ele escuta tudo. Né? E, em segundo lugar, ele tem, no fundo, uma vontade de estar sentado no banco de trás e tem vontade de colocar aquele político no banco da frente. Porque é da natureza humana isso. Todo mundo quer subir na vida. Então, tem que tomar cuidado. Agora, o Lima, esse coronel Lima, é um coronel aposentado da Polícia Militar que, segundo as notícias, já era assessor do Temer no tempo em que o Temer era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, década de 80, faz mais de 30 anos. Então é um homem que tem absoluta intimidade com o presidente. A notícia que eu ouvi no rádio hoje, eu não estava acompanhando, é de que apreenderam na casa dele documentos que mostram que ele estava fazendo os pagamentos de uma reforma no imóvel da filha do presidente Temer do primeiro casamento. E é aquela história, né? Mais uma reforma imobiliária que pode trazer problemas amanhã, mas eu não sei direito o que a defesa do Temer está querendo, Clemente e Filete. Porque o Mariz, competentíssimo, advogado, meu amigo pessoal, disse que tem... Primeiro, resolveu bater no Janot de frente. Isso é uma estratégia que pode ser perigosa quando o cliente deve. Se o cliente não deve, tem mais é que bater no Janot de frente mesmo, porque o Janot tem que acusar quem deve. Se o cliente dele não deve, ou se o cliente dele disse para ele que ele não deve,
Ele está batendo no Janot. E tem um segundo ponto. É que, ao mesmo tempo, ele diz que tem um temor que, antes do julgamento agora do TSE, surja um novo áudio, uma nova gravação envolvendo o presidente Temer. Então, a gente fica pensando que, para ele suspeitar que pode vir um novo áudio, deve haver um novo áudio. Porque você tem medo que venha um novo áudio de você conversando comigo, ou você? Claro que Não. Então, eu não sei, sinceramente, o que é que está para vir. A única coisa que eu digo é, pior do que está, pode ficar. Na verdade, eu li isso aí, né? Que o time do Temer, ele acha que, na verdade, o Coronel Lima não faria uma delação, ou se fizesse, não ia incriminá-lo, né? Mas o Coronel Lima está tão enrolado assim para fazer a delação? Está tão enrolado assim? Não, isso são tudo suposições. Pegou né? ele com o dinheiro, mas não está tão enrolado assim para fazer delação, né? Pois é, mas já estão prevendo lá na frente. Como esses áudios, também eu li hoje que o advogado do Temer tem convicção, quase que uma certeza, que na verdade o Janot está tranquilo porque ele tem, não é um áudio, outros áudios do presidente Temer. Então é isso que o Cassiano falou. Se ele tem outros áudios e o próprio advogado dele tem convicção de que existe e está sob sigilo, existe um risco iminente também da coisa ficar pior, que é o que o Cassiano está falando. Tá ruim? Tá ruim. Mas muito provavelmente vai ficar pior. E outra notícia também bomba aí é que depois da JBS, muito mais gente vai fazer delação. Porque todo mundo quer se livrar. E aí vão minimizar as penas e vão tocar fogo agora. Já foi mesmo. O Joesley já fez um rolo, então vamos acabar com isso aí. Eu acho que piora. Cássio, mas essa questão também do Coronel Lima, se ele foi achado com dinheiro, alguma coisa, tem que ter gravações, tá? Porque não precisa fazer delação. Quer dizer, todo mundo que pegar dinheiro agora vai fazer delação. Também não funciona desse jeito, né? Não, eu não sei o que é que o Coronel Lima teria contra ele, Coronel Lima. Porque quem faz delação é quem pratica um crime e, estando acusado e em vias de ser condenado, e em vias de pegar uma pena muito grande, muito elevada, entrega os outros que são criminosos para que a pena dele diminua. Então eu não sei qual é a acusação contra o Coronel Lima. Contra o Joesley havia uma acusação pesada. Aí ele entrega os outros. Se não há acusação contra o Coronel Lima, se ele era apenas um leva e traz... Não tem gravação, não tem nada contra ele, não precisa, né? Não tem porquê. A acusação tem que ser concreta em cima de alguém para que esse alguém faça a delação. Tá certo? Senão, o sujeito não tem por que fazer delação. Ainda mais sendo uma pessoa amiga e de muitos anos, uma pessoa de confiança daquele que ele delataria. Não é? Mesmo que ele possa ter alguma coisa contra ele, também não sei. Há pessoas que preferem segurar a situação, como é o Eduardo Cunha, é um exemplo típico. João Vacari Neto. Vacari é um exemplo típico. Não é? Zé Dirceu. É o próprio Zé Dirceu. Essa é MR8, né? Eles não falam, né? Não, há pessoas, por que eu estou dizendo, há pessoas que, mesmo sofrendo como as piores consequências, calam a boca. Uma delação do Zé Dirceu livraria ele de uma pena grande. Mas o exemplo melhor é o do Vacari, que o Clemente deu, e o do Eduardo Cunha, que são pessoas que vão arrastar sobre seus ombros, né, o peso, às vezes, de uma condenação gravíssima. Pelo menos, por mais tempo ele está calado do que todo mundo imaginava. Não é isso? O que eu sei é que a República, ela está mais ou menos com uma casa que tem todas as suas estruturas comprometidas. O alicerce
está afundando, as paredes já racharam de forma a demonstrar que o desabamento é iminente, o telhado, o madeirame do telhado está todinho comprometido pelo cupim, a casa está no ponto de cair, e isto é a República Federativa do Brasil. O que é que pode acontecer quando nós chegamos a uma situação dessa? Em que você não tem peça de reposição no horizonte. Porque lembrem de uma coisa, que se eu estiver errado me corrijam. Quem era a novidade que estava surgindo no horizonte? O Dória. Você veja que o Dória, do nada, foi para prefeito, e de prefeito já acendeu uma luz verde para ele fazer o caminho na direção do Palácio do Planalto. Resultado, aí que eu digo, a Cracolândia virou a grande questão nacional. A Cracolândia virou o grande crime que o presidente pode ter cometido por ter mandado tomar providências em relação à Cracolândia. Então você dá uma dimensão, muitas vezes, enorme a um determinado fato que, se o prefeito de São Paulo fosse o João das Couves e não tivesse perspectiva de uma carreira em direção ao Planalto, ninguém ia tomar conhecimento com o que aconteceu na Cracolândia. Mas como tem envolvimento político, todo mundo Na quer. Cracolândia vira o Brasil, vira a nação brasileira. Não é? Do mesmo jeito que aqueles protestos em Brasília, que não eram protestos nada, foram ataques a instituições que são ministérios, que são prédios onde está o poder. Não interessa se o poder está podre ou não está podre. Quando você tem um ataque ao poder, se isso acontece na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, vêm as Forças Armadas e fuzilam os invasores, porque aquilo é um ataque às instituições. Qual foi a manifestação da imprensa quando as Forças Armadas foram colocadas ali para garantir os prédios históricos, inclusive, das instituições nacionais? Ah, tá vendo? Chamaram o exército. Isso lembra os anos de chumbo. Ora, uma turma é burra, a outra turma tem má fé. E quando você tem pessoas que pensam com burrice na cabeça, ou com má fé na cabeça, e que querem pretextos para jogar no tabuleiro as suas ideologias ultrapassadas, ou os seus interesses políticos, quem sofre, na verdade, é a nação brasileira, que eu já disse, deixou de ser nação. Isso aqui é um conjunto de tribos que estão hoje brigando entre si. No mau sentido, porque você tinha tupis contra aimorés, está lá no Ijucapirama, né? Você tinha, o Gonçalves Dias fez um épico sobre isso. Eram lutas entre tribos e isto era nativo, era normal. Hoje não, são tribos no mau sentido, com as torcidas organizadas, aquelas que são as criminosas, as gangues, as influenciadas pelo crime organizado. Isso não é torcida. Você viu no campo do Corinthians, toda a torcida do Corinthians contra aquela facção que estava ali jogando os sinais luminosos. Então, nós estamos hoje com muitas facções na rua. As próprias, que fazem jus ao nome, e as outras que se assemelham, querendo e torcendo para que quanto melhor, quanto pior, melhor. Não é? É isso que a gente está vendo. Essa questão aí. Não, eu comungo de tudo isso que o Cassiano falou, porque, infelizmente, as pessoas não analisam o país como o nosso país, né? Exatamente. E cheio de ideologias, começam a fazer digamos assim, como o Cassiano bem chamou, como se fosse uma revolução mesmo. Olha, é o negócio seguinte, eu não gosto, não quero e tal, e não analisa, por exemplo, situação econômica.
Quem está lá em cima, incluindo os deputados, os senadores, não deviam estar preocupados se o Temer vai cair, se não vai cair, mas em dar continuidade às reformas que já foram feitas, porque isso já repercutiu positivamente. Então você pega a inflação, Dilma, inflação era Temer. Não estou defendendo o Temer, nós estamos falando uma constatação, está em 4% ao mês. Na verdade, a maioria das pessoas que trabalham tiveram uma correção salarial acima do 4%, 5, 6, 7, 10, 11%. Então, elas tiveram um ganho salarial. Então, essa é a primeira coisa. Então, inflação baixa, maior poder de compra. A economia começou a andar, o primeiro trimestre cresceu 1%. Ou seja, houve uma reversão daquele quadro ruim que veio do governo do PT. É verdade que o desemprego aí está beirando os 14 milhões de pessoas, mas isso é coisa que não dá para corrigir da noite para o dia. É preciso que a economia engate uma segunda para depois os investidores, os empresários começarem a acreditar, e isso já está acontecendo, né? Segundo as novas estatísticas, mesmo com essa crise, mesmo com o risco da saída do Temer, o pessoal está acreditando nessa mudança de economia. Então é importante que as pessoas afastem a ideologia e vejam o que é importante para o país, especialmente os nossos representantes lá em cima. E não ficar essa briguinha aí, não, porque vou ferrar o Temer e tal, mas e o Brasil? Como é que fica? Então não vai votar reforma trabalhista, que é arcaica, não vai votar a reforma previdenciária ou não vai fazer outras votações importantes, porque é o Temer que está lá. Quer dizer, é uma coisa absurda, né, Cassione? Cassione que está sempre fora do país, por exemplo, acabou de vir da França, sabe como é que as pessoas pensam, como é que os governos funcionam. Então se pensa em termos país, nação, e não em termos de ideologia. Ah, não, você é da direita, você é da esquerda, você é de centro, eu não gosto de você, tem que cair porque tem algum crime imputado, ainda nem comprovado. Então, eu acho que tem que afastar essas coisas e colocar o que é bom para o país. Vamos fazer projeto de 20 anos, 30 anos, 50 anos, como se faz nos outros países, e votar favorável ou não de acordo com essa possibilidade maior de tirar o Brasil do atoleiro. E não como ideologia barata, como é o caso que está acontecendo. Clemente, se você visse, Filete, Sim. a mentalidade de grande parte dos deputados federais, eu estive lá dentro em dois períodos. Não foram seguidos. Fiquei 4 anos fora, mais 4 anos, e depois parei. Se você vê a mentalidade, é uma coisa inacreditável. Como é que o povo pôde eleger pessoas que estão ali dentro, que você, ao ouvi-las, não no microfone, conversando, na comissão, defendendo ideias, na hora em que você vai aprovar um projeto de lei. Eu te dou um exemplo. Eu cheguei a ser vice-presidente da Comissão de Justiça no primeiro mandato, quando havia pessoas de um nome, de um Albino Afonso, de um Regis de Oliveira, de um Jarbas Lima, pessoas que eram de nível, de Ibrahim Abiaquio, conhecimento jurídico indiscutível. E nós discutíamos ali, e eu fui descobrir agora, que no livro de memórias, no diário da presidência do senhor Fernando Henrique Cardoso, sem querer fui descobrir, estava na internet, no primeiro volume do livro dele, ele me cita pessoalmente, dizendo que eu criava problemas e embaraçava o andamento da Comissão de Justiça. Ah, ele escreveu no livro dele isso aí? Está no livro com o nome Cassione. O que acontece? O que ele chama de embaraçar é o seguinte: a Comissão de Justiça tinha 50 membros e quase todos versados em leis, no direito, né? Professores, ex-professores, desembargadores, promotores, gente que era do ramo. E
Quando vinha um absurdo que o governo mandava para a gente aprovar, claro, eu impunha para que os outros ouvissem a minha opinião. Mas eu não impunha uma decisão, eu argumentava. E se as pessoas concordavam com a minha argumentação, eu matava aquele projeto imbecil do governo. Mas de acordo com a doutrina jurídica, né? Claro, não, claro. Era técnico, uma decisão técnica. Ali só pode ser técnico. É, pô. Pois o senhor Fernando Henrique Cardoso, anos depois, ele não deve ter dormido sem sonhar comigo todo esse tempo. Põe lá que o Cassione atrapalhava o andamento da comissão. Isso para mim é claro. É um elogio. Claro que é um elogio. Né? Então, o que a gente via lá, no segundo mandato, e de lá para cá foi piorando, é como é que o povo pode eleger pessoas absolutamente desqualificadas do ponto de vista intelectual, da falta de conhecimento. Não precisa muito. O Luciano Huck não foi cogitado agora para ser um dos candidatos à presidência da República. No programa dele do sábado, logo depois do jogo que teve do Real Madrid com o Juventus, entrou lá, de repente, o programa dele, e ele estava fazendo um quadro em que ele escuta, em que ele faz perguntas a uma mulher que pode ganhar até 1 milhão, uma professora aposentada. Ah, eu até vi um pedaço. Aí ele diz assim para ela, o que a senhora faz agora que a senhora está aposentada? Ela falou, eu sou charadista. Charadista? O que é isso? Eu lido com charadas, eu faço torneio de charadas. Charada? O que é charada? Quer dizer, ninguém é obrigado a saber o que é uma charada. Mas um sujeito que apresenta um programa de televisão, que é formador de opinião e que chega a ser cogitado para presidente da República. Por quê? Porque ele faz no programa dele, não do bolso dele, mas no programa dele, com o dinheiro dos patrocinadores, ele faz o Minha Casa Minha Vida, é candidato a presidente. Quer dizer, este é o nosso país. Vereador, você nunca ter sido... Nada, é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade brasileira é essa. Como é a mentalidade de metade da população americana, em que este louco varrido, botocudo, né, que faz aquele beiço dele para fora, assim, o Donald Trump, o cara se afasta, não é, da luta contra o aquecimento global, contrariando 194 países do mundo. E hoje tem a ver com o ambiente, coincidentemente. E hoje é o dia do meio ambiente. Palmas para o Trump. Não é isso? O que a gente faz? Faz o que eu, na minha idade, já estou fazendo. Eu fico 1/3 indignado. Antigamente eu ficava totalmente indignado e quase que tinha um AVC. Fazia mal. Fazia muito mais mal do que faz hoje. Hoje eu fico indignado, mas menos. Menos. Por quê? Porque eu não vejo solução. O Brasil acabou, eu venho dizendo isso há muito tempo. O Brasil, como Estado, como nação, acabou. E para reconstruir isso aqui, vai precisar de muito tempo. Nós não vamos ver isso. Não vamos ver. A menos que haja um milagre. Mas eu já não acredito, porque Deus também fica cansado. Tanto fica cansado que ele construiu tudo em 6 dias e no 7º descansou. Ele cansou de ser brasileiro também, porque tem um momento que você cansa. Tem um negócio até interessante, que está na internet, mas que tem a ver realmente com nossas escolhas, como você bem falou aí. Fala, todo político é corrupto. Não, a gente votou para essa pessoa, né? As pessoas votaram. Não é que todo político é corrupto, é que a gente votou mal. E muito frequentemente, ou não raramente, a gente escolhe exatamente o corrupto. Porque é o cara que mais aparece na mídia, é o cara que faz mais alvoroço. Mais verba de campanha. E aquele cara que talvez seja mais quietinho, ou mais discreto, mas que ele não tem nenhum problema de corrupção, não tem o histórico perfeito, a pessoa não quer esse cara. Então é realmente complicado. E o Cassione, eu acho que tem essa vivência muito grande, porque passou lá por 2 vezes, na Câmara Federal, quer dizer, e até mesmo o próprio ex-presidente,
começa a criticar por alguma coisa que ele fez de positivo. Ou seja, você está sendo fiel da balança aqui, esse projeto é ridículo, vamos tirá-lo fora. Convence os outros. Pois é, e aí ainda recebe uma crítica como se aquilo fosse o mal, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que repensar tudo isso, melhorar, ler mais, a educação tem que realmente ter uma outra performance aqui no Brasil para que as pessoas realmente saibam escolher. Quando o Pelé falou uma vez aí que... Quando ele fez o 10º gol no goleiro Andrada, do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Isso ainda, infelizmente... Não, ele falou que tinha que cuidar das crianças. Depois ele falou que o brasileiro não sabia votar, né? Ele acertou, né? Acertou. Eu acho que isso ainda é muito verdade, especialmente nas regiões norte e nordeste, onde a educação é muito carente. Ainda tem um voto de cabresto, que as pessoas pegam lá um caminhão, pau de arara, ainda leva as pessoas para votarem. Olha, nem um ônibus às vezes e as pessoas vão lá. Ou votam por um churrasco, um churrasquinho, uma reforma na casa, alguma coisa muito banal, sem imaginar que essa pessoa que vai tirar o dinheiro do seu filho no futuro, vai tirar a escola de qualificação na sua cidade, não vai dar a saúde adequada para aquele município. Então é um preço muito caro que se paga por essa omissão. E tem uma coisa, viu, que é preciso dizer aqui ao telespectador. Não é o problema não é o número de corruptos, dos que mamam, tomam grana, porque isso não é a maioria. A grande maioria que atrapalha o Congresso Nacional é composta, essa maioria, por gente que não tem mentalidade patriótica, não tem ideia de civismo, não é civilizada, não recebeu uma formação adequada e está agarrada ao cargo, por quê? Porque quer ter o poder, porque aquela carteira, a carteira de deputado federal é bonita. E você abre, tem aquele brasão maciço. Então, aquela carteira... Abre porta para muita coisa. Dá a ideia de que você realmente tem poder. E o poder, para muita gente, é fundamental. Mas não é só para o deputado. Dá o poder para o porteiro da boate, ele é o dono da boate. O poder é um negócio complicado. E, além de tudo, além do poder, muita gente está lá, não rouba, não toma grana, mas está lá por causa do salário. Porque o salário, mais as ajudas disso, as ajudas daquilo, como o sujeito não tem profissão, a maioria é gente que viveu da política a vida inteira, se ele sai de lá, e ele sai fácil se ele não começar a fazer a vontade do rei, se ele sai de lá, ele vai viver como? Então não é que o sujeito seja ladrão, mas é que enquanto ele está lá, trabalhando, entre aspas, votando mal, entre aspas, não aprovando o que tem que ser aprovado, entre aspas, ele está com o salário dele. Saiu de lá, para onde ele vai? Quantos casos nós temos, inclusive aqui na nossa região, de gente que nunca exerceu uma profissão por conta própria? Sai de lá, ele vai para uma estatal. Claro, pendura-se numa estatal, pendura-se num cargo aqui, pendura-se num cargo ali, não é? Nunca exerceu uma profissão por conta própria. Então essas pessoas não é que tomam dinheiro, mas fazem a vontade do rei, ou do rei, ou do diabo, não é? Não porque roubam. Tem os ladrões, esses são os profissionais, os que roubam e roubam grande. Mas é uma minoria. Eu tenho que defender a maioria, que a maioria não mete a mão. Mas está lá ganhando o seu salário. Sem fazer nada. Que não é em qualquer lugar que você ganha aquilo. A menos que você tenha uma profissão. Que você seja uma pessoa que trabalha por sua conta e não precisa ser deputado para sobreviver e ganhar bem. Fora disso, então isso tem que ser dito. Quando você elege um cidadão que olha para ele e diz assim, como é que ele começou na vida? Ele trabalhava onde? O que ele fez?
Trabalhou em quê? Eu dou um exemplo. Eu comecei na política com 52 anos de idade. Sim, já tinha 30 anos de profissão. Já estava com o nome constituído já. Tá certo? Então, você não está indo lá porque você precisa arranjar um emprego para garantir o leite dos seus filhos. Você já está numa posição equilibrada. Se amanhã o Clemente se candidatar, ou você se candidatar a alguma coisa, vocês não estão indo atrás do salário, porque vocês ganham mais aqui do que se forem lá. Agora, tem uns que não ganham nada aqui se não estiverem lá ou não forem pendurados em alguns cargos. Não é? Nós vamos a um breve intervalo. Você pode ligar aqui ou para mandar uma mensagem por 997 11 5545. Já chegando várias perguntas aqui. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje dia 5 de junho, segunda-feira, dia do meio ambiente. Hoje os convidados José Carlos Clemente e Dr. Vicente Cassione. Hoje um dia chuvoso aqui na Baixada Santista. Muitas perguntas. A dona Ana pergunta, nós vamos falar do Sítio das Neves, que já está em contagem regressiva, né? O Sítio das Neves, para quem não sabe, é o lixão, né? Onde as várias cidades da região descarregam seu lixo lá e só pode receber o lixo até junho de 2018, Clemente. Junho de 2018, e nós aqui reciclamos apenas 3% do lixo que podia ser reciclado, né? Do lixo limpo. Isso não dá para entender, e eu consigo pensar numa região... Já comentamos isso aqui, aliás. Ou você pensa de forma metropolitana com todas as cidades da Baixada, ou realmente não vai acontecer absolutamente nada. O mundo moderno recicla, especialmente nos países desenvolvidos, recicla há anos e anos e anos, né? O orgânico vira adubo, o resto é reciclado. A pessoa faz adubo em casa também, né? Não se perde nada, fica superavitário, né? Ninguém trabalha de forma a perder. O governo gasta muito menos dinheiro do que se gasta transportando para lixão. Leva um caminhão, marca 5 caminhões que levou para o lixão, né? Facilita um monte de coisa. Sem contar o que nós sabemos, hoje é dia do meio ambiente, a implicação futura que vai ter isso para a sociedade, né? E parece que não se tocam, as coisas não fluem. Quer dizer, não se estimula a reciclagem, exceto latinha, que pegou a latinha, a gente é o segundo país do mundo que recicla mais latinha, mas eu acho que o restante praticamente ficou esquecido. Então, eu acho que está na hora das prefeituras se unirem em todos os sentidos, né? Para segurança pública, para transporte coletivo, para a saúde, mas também para a destinação do lixo. Eu acho que já passou muito da hora, é importante que se reúnam, coloquem uma usina aí para fazer essa reciclagem do lixo, porque realmente a população, é o que ela está falando aí, quer dizer, uma senhora... Como é que é o nome? Dona Ana, de São Vicente. A dona Ana, quer dizer, está por dentro do que vai acontecer, ou então vão achar uma outra área para colocar lixo de novo. Mas seria um retrocesso isso, achar uma outra área. É uma loucura, isso eu acho uma loucura. Olha, a Globo News, que tem uma porção de porcarias, inclusive de repórteres semi-analfabetos, que na hora de dar uma notícia ficam tropeçando nas palavras e tal. Tem um repórter que era apresentador, era âncora
e passou a ser hoje, na minha opinião, um dos melhores repórteres do Brasil. Chama-se André Trigueiros. André Trigueiros. Ele só faz... o programa dele é sobre todo o problema que envolve o meio ambiente. É impressionante as reportagens que ele faz, ele vai atrás. Se tivesse prefeitura na Baixada Santista, com prefeito adulto, um prefeito maduro, um prefeito de qualidade, o que nós teríamos? Eu chamaria o André Trigueiro e, como consultor, ele diria o seguinte: olha, você vai ficar uma semana aqui só dando sugestões para tudo que é relativo ao meio ambiente da região, porque você já viu tudo, desde o norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste. Você já viu todo o cérebro humano funcionando nesses lugares, com criatividade. Dá uma dica para a gente, porque quando você não sabe, você procura quem sabe. Mas quando você não sabe, como regra, você não sabe nem procurar, porque você não sabe nem que existe o consultor que pode te ajudar. Tá certo? Um sujeito que não tem competência, um sujeito que é um improvisador, que vira político porque vira, ele não tem a mentalidade, que eu volto a dizer, a nossa crise é de mentalidade, de dizer, escuta, quem é que poderia nos ajudar aqui nesse aspecto? Ou nesse campo? Ou nesta situação? Não, tudo é feito depois que... É aquele problema da reforma. Você faz uma reforma na tua casa, o pintor está pintando a parede lá, aí ele fala assim, doutor, acabou a tinta, precisa comprar mais. Eu digo para ele, escuta, meu amigo, a tinta acabou hoje. Ontem você não viu que ia acabar a tinta? Por que você não me avisou ontem que a tinta ia acabar? Que aí ela não acabava, porque hoje eu já tinha reposto. Também tem que lembrar que a indústria do lixo dá muito dinheiro, né, Cassione? Sim, mas recolher lixo dá dinheiro, né? O que eu quero dizer é, quando você tem pessoas que têm mentalidade lúcida, chama-se lucidez, visão, eu dou sempre o mesmo exemplo e fico cansativo. Mas esses são os exemplos repetidos que poderiam fazer com que as pessoas que erram repetidamente aprendessem. Napoleão Bonaparte resolveu fazer uma avenida que na altura foi a avenida mais larga, mais ampla do mundo, em Paris, chamada Champs-Élysées. Escreve Champs-Élysées. Champs-Élysées. Na hora que ele determinou isso, vieram os tais da mentalidade estreita e disseram, e aí cabe bem a palavra estreita, mas para que tão larga essa avenida, imperador? Faz ela mais estreita, para que essa largura? Esse absurdo. Estreita na cabeça do sujeito que fez a sugestão. Napoleão virou-se e disse assim, eu não estou fazendo uma avenida para agora, em 1815. Eu estou fazendo uma avenida para daqui a 200 anos. Está lá a avenida hoje, sendo uma das mais largas do mundo e quase saturada já. Então, quem tem visão, eu sempre vou repetir o exemplo que o grande Hélio Ribeiro, que construiu o rádio moderno desse país, na Rádio Bandeirantes, que era meu amigo pessoal, o Hélio sempre dizia assim, quando o poeta ou o sonhador aponta a lua, o idiota olha para o dedo. Isso era uma frase que o Hélio Ribeiro dizia sempre. E é mesmo. O cara diz, olha a lua. O sujeito fica olhando para o dedo do camarada que está apontando a lua. Não pode. As pessoas que ocupam cargos de gestão de grande importância têm que ter lucidez, descortínio, visão, mentalidade, inteligência, tudo isso.
É isso que falta. Então, o problema do lixo vai ser como o do pintor. A hora que saturar o lixão do Sítio das Neves, vão dizer assim, e não tem mais onde pôr o lixo. Eu vou avisar o Maguiço. A questão do incinerador também, né? Teve um pesquisador que falou que aqui para 1,5 milhão de habitantes, 3 milhões na temporada, um incinerador só para a região resolveria todo o problema, né? Mas sai mais caro, tudo bem, mas aí uma parte do lixo é aproveitada, você vende e tal. Quer dizer, no país do primeiro mundo, como o Cassiano falou, o pessoal pega até casca de banana, gema de ovo, casca de ovo, pó de café, e na sua própria casa ela faz ela coloca numa caixinha que vai para outra, faz o adubo lá que ela põe no prédio, põe nas suas plantas. Na verdade, todos esses países, eles têm alta tecnologia para isso, né? Até a Espanha, que a gente estranha mais, hoje tem altíssima tecnologia. Mas em Barcelona tem na praia um incinerador. Pois é. Na praia? Barcelona tem. Mas você pega, a Alemanha é o país mais desenvolvido em tecnologia nesse momento. Pode não ser daqui a algum tempo. Então pega uma equipe, vai para lá, vai aprender, traz um consultor, como o Cassiano chamou a atenção, traz um consultor, mas é preciso que realmente a pessoa tenha um mínimo de senso, de conhecimento, para saber onde buscar mesmo, né? Porque senão não vai rolar nada. E eu não acredito que no curto prazo isso vai acontecer, viu, Cassiano? Claro que não. A Rita da Ponta da Praia, a Rita está fazendo uma pergunta aqui pesada. Cassiano e Clemente, se eu vou construir uma casa, tenho dinheiro, eu não vou destruir a minha. Eu vou esperar estar pronta a outra casa para mudar. Por que a Prefeitura de Santos destrói um hospital para construir outro se não tem dinheiro? É a pergunta da Rita. Ela deve estar falando do hospital da Afonso Pena. Não, eu não acho que a pergunta dela é pesada, é uma pergunta Afonso Pena? Lúcida. O ponto-socorro. Esse pronto-socorro do Ela chamou de hospital aqui, eu li na íntegra, né? Mas qual é o nome dela? Rita. Então, dona Rita, a pergunta é pertinente. Pergunta de gente inteligente, que eu acabei de dizer, que tem lucidez, que sabe pensar, não é? Que não é o que acontece lá dentro da prefeitura. É que nem o caso do pintor, essa daí, né? É a mesma coisa. O caso do pintor. Espera um pouquinho. Não, a prefeitura explica que o dinheiro estava em Brasília e não veio, mas não precisaria destruir o instrumento, né? Você deixa ali, fala, porque de demolição qualquer um faz em 3 dias. Olha, você chama o Ferreira lá, ele quebra em 3 dias aquilo lá. Eu detesto, sinceramente. Tudo é construir, né, Clemente? Demolir é fácil, pô. Eu juro da minha palavra, eu detesto ter que dar a mim como exemplo. Eu detesto ter que dar a mim como exemplo. Porque é horrível. Então eu vou dar o Gastone. O Gastone, por que naquele tempo o dinheiro não ficava em Brasília e vinha? Porque era um deputado que funcionava. Por que quando eu fui deputado o dinheiro veio? Veio para a Santa Casa, veio para a Beneficência, veio para o Hospital São José, Capistrano, veio para o Hospital Modelo de Cubatão, que foi inaugurado, veio para o DIC da Vila Gilda, para o Capistrano fazer as casas. Porque o deputado existe para funcionar. Não é gênio, não. É trabalho. O dinheiro estava em Brasília, não veio. O prefeito tem que ter força de ir lá e buscar. Tem que se valer de gente que traga. E tem deputados federais aqui também, né, Cassione? Agora, esse negócio do... Tem? Você tem certeza que tem? Não, simbolicamente tem. Bom, simbolicamente. Agora, de qualquer forma, eu acho que ela foi realmente muito lúcida. Pô. Por que você vai fazer uma destruição de algo que está pronto, ainda que não funcionando bem, sem estar com uma outra alternativa, sem estar com um plano B aqui? Vou dar um exemplo seu. Você tinha várias clínicas multimargens, adaptadas em casa, uma casa emendou na outra, tal, foi crescendo. Aí você construiu o prédio. Claro, mas eu não destruí a outra. Se a casa fosse tua, você não destruiu a casa. Você passou da casa. Hoje nós não trabalhamos mais aqui nessa casa, tá, gente? Muito obrigado, tal. Nós estamos trabalhando no prédio. Você foi transferindo aos poucos. Deve ter ficado até uns 2, 3 meses trabalhando nos dois, para as pessoas se acostumarem. Não sei como seria essa gestão, mas deve ter feito até uma... Você vê, hoje tem uma matéria aqui na tribuna da doutora Antônio Carlos de Carvalho. Sim. Ele fala sobre não sei se você viu, Cassione, mas ele fala sobre infarto na região. Página 7, né? Antes da contracapa. Aqui é 15%, na maioria dos lugares em torno de 5%. Por que será? Não tem médico sábado, domingo, feriado, à noite.
E todo mundo sabe que o infarto, quanto mais depressa ao atendimento, menor o índice de mortalidade. Exatamente. Isso significa que o número é tão maior porque o desatendimento é muito maior. Muito maior. E aí a gente vê, a gente não é especificamente Santos, mas toda a região acontece isso, e a gente vê o caso dos estivadores. Você faz um negócio bonito, lindo, o visual é muito bonito, claro, mas que funciona com 1/5 da capacidade, ou seja, não resolve o problema para aquilo que ele foi constituído. E aí o cara critica às vezes ainda a saúde americana, mesmo que você não gostar do americano, eu acho que é um direito de cada um, mas vê o que tem de bom, é a maior economia do mundo. Eles, por exemplo, eles não constroem hospital, eles compram serviços, porque ao longo do tempo verificaram que mesmo com custo alto, ele é menor do que o custo de construção e manutenção das entidades hospitalares. Então, para não dizer que não tem hospitais, só as Forças Armadas possuem hospitais próprios, que é para realmente separar do restante da população. Agora, para a população em geral não existe hospitais próprios. O governo vai lá e compra de acordo com a necessidade, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Quer dizer, eu não estou dando suporte porque não tem leito, porque não tem gente, não tem equipe, não tem isso, não tem aquilo. Então, compra da onde tem. E se ficar ruim, descredencia e credencia outro. Pois é, aqui ó, você tem alguns hospitais, talvez se o governo estivesse comprando leitos dos hospitais que existem, estivesse incentivando outros a investirem em hospitais, né, Cassione? Agora, vai investir o quê? O setor público não compra serviço. O número de pessoas que tem um plano de saúde não é o suficiente para mantê-los. Então, fica como está. Então, é preciso que... Não há investimentos no setor de saúde porque o empresariado também não tem apoio público, né? Não tem apoio público e não se compra. E a gente fala isso todo dia. Fica mais barato, mas parece que quanto mais fala, pior, né? E a gente já citou isso aqui. No Rio de Janeiro fizeram uma experiência para ver custo leito-dia para a iniciativa privada e a pública. Depende do hospital, era 6 a 9 vezes mais caro a iniciativa, o pagamento público do leito-dia do que a iniciativa privada. Então não era muito mais fácil ele não ter o hospital? Ele dá esse hospital para parceria público-privada, compra leito, e vai ficar de 1/6 a 1/9 mais barato do que ele paga. Isso se aplica, e eu defendi isso a vida inteira junto aos governos, inclusive quando estava lá, que era o seguinte: você vai construir uma escola pública, né? Vai custar não sei quanto para montar, construir e manter essa escola pública. O aluno não paga na escola pública, tá certo? Se você der o dinheiro do custo do aluno para a escola particular, o aluno que não tem como pagar uma escola particular, que é melhor, como regra, hoje não há dúvida, antigamente não, a escola pública era boa. Você chegava aqui em Santos, você tinha o Colégio Santista, que era um espetáculo. Mas tinha o Canadá. Mas tinha o Canadá. E tinha o Martim Afonso em São Vicente, que era do mesmo nível. Muito bem. Grupos escolares, você tinha excelentes, Cesário Bastos, Olavo Bilac, Brás Cubas. Você tinha vários, né? Escolas públicas boas. Se você pagar o custo da mensalidade do aluno, claro, não é todo colégio que você vai poder fazer isso, porque há colégios que são comércio e comércio e comércio, mas na medida em que você incentivar o particular a fazer uma escola, professor você vai ter que pagar do mesmo jeito, o Estado vai ter que pagar, porque a escola é pública. A manutenção, a merenda, ou isso, aquilo, deixa o particular cuidar, porque ele vai ensinar melhor e o Estado vai gastar, no mínimo, o que ele gastaria para manter uma escola pública que é de qualidade inferior. Não é? Eu acho que essa seria uma solução. Não para dar lucro para a escola particular, mas para dar condição ao ensino gratuito. Porque não adianta você fingir que você tem ensino gratuito na escola pública
E o aluno na 8ª série sair da escola sem saber ler direito. Porque ele perdeu a vida dele. Porque quem ficou 8 anos para fazer o ensino médio, não é? O ensino fundamental, o ensino médio, perdeu 8 anos da vida. Não tem conserto. Agora, se ele quiser depois para uma faculdade particular, que seja uma porcaria, e vai gastar o dinheiro dele lá, isso é uma outra história. Porque não temos universidades também em número suficiente para abrigar toda a demanda de quem quer um ensino superior. Nós não temos. Mas aqui é o contrário, né, Cassione? Se gasta muito mais em nível universitário do que no ensino básico. Que é outro crime. É outro crime, absurdo. Crime. Quer dizer, não dá condição básica de formação, mas tem um custo altíssimo lá em cima. E o sujeito que chega lá em cima não tem nível, porque não aprendeu aqui embaixo, para acompanhar uma faculdade que forme realmente como deveria formar. Nós chegamos ao final do programa. Queria mandar um abraço para o Uriel Vilas Boas, para o Cirino, Antônio Carlos Atmas, Bento Bueno, todos que participaram aqui. Agradecer ao Clemente e ao José Carlos Clemente e ao Cassione. Já estão me puxando a orelha aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.